Irmãos, abra a palavra do Senhor em Gênesis 2. Nós faremos uma leitura alternada da palavra de Deus, dos versículos 4 ao versículo 17. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. O Deus, Senhor Deus, não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o sol. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs neles o homem que havia formado. O solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Som, é o que rodeia a terra de Aná, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontrou lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Formou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que ela comeres, certamente morrerás. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor mais uma vez. Pedimos ao Senhor que abra o nosso coração e a nossa mente para receber a Tua palavra, a Tua mensagem para nós, Igreja do Senhor. Abençoa o Teu servo, que ele pregue fielmente a Tua palavra, apesar de suas imperfeições. Usa-o como instrumento nas Suas mãos para ser boca do Senhor e assim que a Tua igreja seja edificada. Que qualquer pensamento, qualquer preocupação não nos venha, Senhor Deus, tirar o foco da Tua palavra. É que nós te pedimos e oramos agradecidos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, recentemente nós tivemos um estudo aqui na nossa igreja e também nas nossas congregações com relação ao evolucionismo. Essa ideologia reina na ciência naturalista e materialista do contexto em que nós vivemos. Nas escolas e faculdades, os nossos adolescentes, os nossos jovens são bombardeados a cada aula de biologia com ideias nada cristãs. Eles são bombardeados com as ideias e bobagens advindas do evolucionismo, do darwinismo, que ensinam que o homem não é nada mais do que fruto do simples acaso. Um acidente direcionado, sem qualquer força pessoal, sem qualquer fruto de vida. E os professores que não têm subscrição à palavra de Deus perpetuam essa ideia herética e maldita de que o homem não passa de um animal. E essa é uma compreensão, um pensamento muito reducionista, minimalista da compreensão do que é o ser humano. Eles encaixam o ser humano em categorias nas quais ele simplesmente não pertence. Sua compreensão da humanidade não passa de uma visão materialista em que a racionalidade e a divindade residentes no ser humano são simplesmente negadas. Mas ele, de fato, não é Deus.
A divindade que possui no ser humano não é própria dele, mas reflete um caráter do próprio Criador. É o caráter dos atributos que o próprio Deus comunicou ao ser humano como justiça, como bondade, como misericórdia e sabedoria. Ele carrega em si marcas de uma singularidade tal que nós não podemos simplesmente classificar o homem numa tabela taxonômica em que ele não passa de um ser igual a um cachorro ou a um cavalo. É certo que todos nós temos no nosso sistema biológico similaridades com os animais, mas a nossa superioridade intelectual, racional e em todas as formas nos impede de ser classificados como um simples animal. Deus dotou a humanidade com alguns dos seus atributos que fazem do ser humano imagem de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não trata o homem como um simples fruto do acaso, como um simples fruto de acidentes evolucionistas, mas trata o homem como obra de Deus, como formado pelo próprio Criador e como aquele que carrega em si alguns atributos do Senhor. Ele traz consigo a imagem de Deus. E diante disso, quero falar aos irmãos hoje sobre a excelência de Deus na criação do homem. A excelência de Deus na criação do homem. E a primeira verdade que nós aprenderemos é sobre o cuidado de Deus na criação do homem. O versículo 4 nos diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Moisés diz que este é um relato de quando os céus e a terra foram criados, quando Deus os criou. A expressão Senhor Deus aparece aqui de uma forma que nos traz um significado muito interessante. No capítulo anterior, Deus foi chamado de Deus. Nada de novo, nada de inesperado. Mas quando o capítulo 1 chama Deus de Deus, está tratando de uma forma muito genérica, como uma divindade, como um anjo, algo nesse sentido. Mas aqui, uma nova palavra aparece. O Senhor não é retratado como Deus, mas como Senhor Deus. A expressão Senhor é aquela grande palavra que os judeus não pronunciam. Eu sou. O Senhor diz, eu sou Deus, eu existo por mim mesmo. O termo Deus nos dá a ideia de um ser que tudo pode. Ele é o criador de tudo, dos céus e da terra, e nada existiria sem ele, porque o vaso não existiria sem o oleiro. Mas o termo Senhor indica aquele que começa um compromisso, começa um pacto com Abraão e com sua descendência. Ele estabelece um relacionamento com o homem. E esse é um nome impronunciável de Deus para os judeus. Então, Senhor Deus indica um ser de perfeição que governa tudo e governa a todos por meio do seu povo eleito. Nos versículos 5 e 6 nós lemos: não havia nenhuma planta na terra, do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Esses dois versículos nos trazem um panorama de como era a terra antes de Deus criar o homem. Note que não havia vida. Os vegetais ainda não tinham brotado porque Deus ainda não havia feito com que eles brotassem. E observe que plantas e ervas não existiam. Plantas era tudo que o homem poderia comer, o homem e os animais, o alimento do homem. Mas ervas aqui são aquelas ervas daninhas que viriam após a queda do homem. Então nós vemos que não havia vida, não havia nem vida animal, nem vegetal, e muito menos a queda. A queda é algo fruto do próprio homem. Até então não havia chuva e nem homem, mas uma neblina permeava o solo, o lugar, e regava a terra. Neblina aqui é mais do que uma cerração, mais do que uma simples neblina, mas dá a ideia de um rio ou de uma enchente que cobria por todo o solo. O regar aqui pode ser entendido como inundar, no termo mais específico. Então a terra toda era cheia de água até então.
E o versículo 7 diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui, o autor nos dá um zoom da criação. Lá em Gênesis 1:27, Moisés diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Só que aqui no capítulo 2, Moisés vai focar a criação do homem e vai nos dar mais detalhes sobre ela. A palavra formou, quando Moisés diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Formou é mais do que um simples criar. É aquela ideia do artífice, do artesão e do seu artefato, do seu vaso. O Senhor não fez o homem do nada, mas Ele usou uma obra-prima para isso. Ele usou a própria terra, o pó da terra. É interessante que lá na língua original, a palavra homem e a palavra pó têm a mesma raiz. Elas vêm de uma mesma parte principal da palavra. Isso nos mostra a ligação do homem com a terra. É um trocadilho que Moisés faz ali. O homem tem uma relação, tem uma ligação com a terra. E isso nos deve levar a entender que o homem não foi criado para viver uma vida simplesmente espiritual, mas física também, corpórea. E daí nós vemos o erro de muitos crentes ao pensar no céu como um lugar todo branco, cheio de pessoas santas, claro, todos serão, mas um lugar onde todos nós cantaremos no grande coral, ao som da harpa. Olha que coisa linda. Não vai ser assim. Se você pensava assim, sinto muito, não vai ser assim. O céu é muito mais do que isso. Nós somos criados para estar ligados com toda a criação. Quando nós pensamos no céu, por exemplo, quando uma pessoa, um dos santos morre, nós falamos: nossa, que bom, ele está com o Senhor agora, vai viver eternamente com o Senhor lá. De fato, isso é muito bom, mas é uma verdade, meia verdade. Porque no último dia o Senhor vai restaurar toda essa terra. Nós seremos ligados mais uma vez aos nossos corpos para viver aqui, quando Deus restaurar tudo à sua forma original. É como nós podemos pensar, ligar essa ideia como um técnico em informática, tem os meninos aí, o técnico em informática que pega um computador todo cheio de vírus, todo cheio de problemas, e ele vai formatar o computador. Ele vai trocar os programas dele, colocar programas melhores e tirar tudo aquilo que não presta. Na verdade, a gente pode pensar numa coisa ainda melhor, como esse técnico que, além de transformar toda aquela parte abstrata do computador, todo o sistema do computador, ele também vai transformar toda a parte material do computador. Ele vai trocar todas as suas peças e colocar as melhores de última geração. Só que nós não somos computadores, nós somos muito mais do que isso. E Deus não é um simples técnico informático. Ele é o Senhor, Criador e sustentador de tudo. E no último dia, Ele vai ressuscitar os seus, e os ímpios também, e irá transformar os santos em um corpo incorruptível, em um corpo cheio de santidade, e nós aqui viveremos. Então não pense que nós vamos ficar no céu eternamente. O céu será aqui. Aqui todos nós viveremos na criação que o Senhor Deus criou, transformada para que nós pudéssemos ter tudo o que precisássemos. Deus não criou o mundo e o homem com prazo de validade, mas para a eternidade. Além disso, o versículo diz: e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Aqui nós temos uma obra que só pertence a Deus, dar vida. O homem pode desenvolver a tecnologia e a ciência e fazer com que a sua vida se torne mais prática e cheia de inovações. Porém, uma coisa ele não pode fazer: dar vida. O darwinismo crê que tudo é fruto de acidente, que os animais são evolução de simples formas de vida, que o homem é primo do macaco, que todo o ensino deles é baseado em crenças gregas sem sentido. Os cientistas naturalistas podem construir todo um arcabouço estrutural, construir todo um pensamento, toda uma escola de raciocínio, mas uma coisa eles não podem fazer: dar vida para alguém,
ou trazer alguém de volta à vida. Só Deus pode fazer isso. Em Deuteronômio 32, 39, Deus diz: vede agora que eu existo por mim mesmo, ninguém me criou. Eu somente, e não há mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E foi Cristo, sendo Deus, quem ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, já fétido. Não há desfibrilador no mundo que faça uma coisa dessas. O Cântico de Ana nos diz: o Senhor é o que tira a vida e é o que a dá. Deus formou o homem a partir do pó, lhe deu fôlego de vida, e qual foi o resultado? O homem passou a ser alma vivente. Alma que pode também ser entendido como desejo, como respirar, como vida, e não necessariamente alma no sentido de espírito, como nós corretamente compreendemos. Mas aqui, alma quer dizer independência, existir por si só. É a ideia de um ser animado, com vontade. E sendo assim, alma vivente nos mostra o que de fato nós somos, uma unidade. É um erro pensarmos que nós somos compostos por alma, corpo e espírito, porque alma e espírito é a mesma coisa. São 2 termos para definir o mesmo sentido. E ao dar o fôlego ao corpo, o homem se torna um ser com vida. Deus não sopra alma no homem, Ele forma o homem e lhe dá vida. Nós não somos nem mesmo formados por corpo e alma, porque corpo e alma são coisas tão ligadas que se tornam uma coisa só. E é por isso que a morte é algo tão traumático. Ela divide algo que não era para ser assim, algo que não era para ser dividido, porque nós somos uma unidade. Nós somos um só. Deus nos criou corpo e espírito para viverem unidos, não para serem divididos. E a narrativa continua. E a segunda verdade que nós vamos ver no texto é o pacto de Deus com o homem. O pacto de Deus com o homem. Nós vimos primeiro a criação do homem, o cuidado de Deus na criação do homem, e agora o pacto de Deus com o homem. O versículo 8 nos diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Feito isso, Deus plantou o jardim, que não é algo figurado, não é algo na mente de Moisés, não é uma parábola, mas um local físico. E os versos 10 a 14 nos mostram isso. Eles nos apontam rios, nos apontam lugares que de fato existiram, para dar historicidade ao relato, para nos dizer que um lugar de fato existiu. E Éden quer dizer deleite. Tem uma tradução do Antigo Testamento, uma tradução grega, que diz Jardim das Delícias. E foi ali que Deus colocou o homem. E além disso, o Éden simboliza o estado de comunhão perfeita entre o ser humano e o Criador. O versículo 9 nos diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Note que Deus proveu para Adão tudo o que lhe era necessário. Todos os tipos de árvores, de frutas, estavam à disposição do homem para ele comer à vontade. Mas com uma exceção: a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Ela, com a árvore da vida, era como 2 sacramentos, 2 sinais do pacto de Deus com o homem, 2 sacramentos. E a árvore da vida seria um sinal a Adão de que lhe asseguraria a imortalidade. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal lhe daria a capacidade de conhecimento moral, de pensar por si só, de não precisar de mais ninguém, de viver independentemente de Deus. E aquelas árvores, irmãos, não tinham nenhum poder mágico nelas. Aquele fruto não tinha um poder especial nele em si. Era um fruto como qualquer outro. Mas o comer dele que traria problemas para o homem. O versículo 15 nos diz, os versículos 10 a 14 mostram a questão dos rios, a historicidade da narração, mostram o local onde Éden de fato foi. E o versículo 15 nos diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Depois de descrever o Éden, o narrador volta para o ponto em que Deus coloca o homem no jardim.
Note que Adão foi colocado ali para o cultivar e o guardar. Lembra da fala sobre o céu? No céu vai ter trabalho, viu? A gente não vai cantar no eterno coral no céu. O céu terá trabalho, será um lugar cheio de cor, de vida, em que todos nós poderemos servir ao Senhor com todos os nossos dons e todas as nossas habilidades que Ele mesmo nos deu. O homem não foi criado para ficar olhando para o céu, contando as estrelas, mas para trabalhar, para colocar em prática aquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu habilidade e inteligência. Adão deveria cultivar o jardim. Na teologia católico-romana e luterana, eles entendem o trabalho como fruto do castigo de Deus para o homem. É certo que, como uma das consequências do pecado, o trabalho se tornou mais árduo. O homem passou a ter preguiça. A terra passou a produzir ervas, aquelas ervas que não tinha lá no início da passagem. O trabalho foi dificultado, mas o trabalho em si já existia antes da queda. E isso nos remete que o trabalho é uma ordem de Deus. É uma bênção de Deus para ser praticado, claro, dentro dos limites. E nós, por isso, devemos fazer tudo o que nós fazemos, todo o nosso trabalho, em obediência a Deus, para a glória dele. Os versículos 16 e 17, Deus dá uma ordem para Adão. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Imagine a seguinte situação. Você vai passar a tarde ou dia na casa de um amigo ou amiga. Ao chegar lá, o anfitrião abre a geladeira e fala: olha, aqui tem tudo de mais gostoso. Nós temos brócolis, nós temos beterraba, nós temos couve, sorvete, nós temos lasanha, bolo confeitado, pudim. Você pode comer de tudo, mas, como exceção, tem um chocolate ali em cima. Mas aquele chocolate você não pode comer. É um pacto entre nós. Esse homem foi mau ou foi injusto ao falar para o seu convidado que não poderia comer aquele chocolatezinho? Não. Ele deu tudo do bem, tudo de bom, do melhor. O convidado não precisa olhar para o chocolate. Tem tudo de melhor ali. Da mesma forma, Deus deu tudo para o homem. Lhe deu todo o alimento, tudo o que ele precisava. O homem não precisava comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu porque quis. Ele deu tudo que tinha de mais gostoso no jardim. E aqui, Deus nos mostra a autoridade de Deus sobre o homem. Deus estabelece um pacto e mostra que Adão tinha liberdade de decisão. Possuía responsabilidade por si, sua esposa, descendência e por toda a criação. O homem tinha, observe, tinha o livre-arbítrio. Ele podia escolher entre obedecer à ordem, não. Estava nas mãos dele. Estava diante de si a vida, a liberdade, a imortalidade, o deleite e o castigo. Mas ele escolheu desobedecer. Se ele escolhesse desobedecer, se violasse o pacto, uma consequência grave viria. O versículo diz, Deus diz, certamente, olha a ênfase, certamente morrerás. E essa morte não é só uma morte terrena. Não é só o parar de respirar. Essa morte é mais do que isso. É uma morte espiritual e, mais que isso, eterna. É o rompimento de toda a relação que o homem poderia ter com Deus. Se ele comesse do fruto, ele deixaria de ter uma relação pessoal com o Criador e traria maldição sobre si e sobre toda a criação. E qual foi o resultado? Qual foi o desenrolar de tudo isso? Adão usou mal seu livre-arbítrio. Ele conseguiu fazer algo mal, mesmo sendo bom. O homem quebrou o pacto e, como resultado, trouxe maldição sobre todos. Foi expulso do Éden, junto com sua esposa, e a morte entrou no mundo. Sua comunhão com Deus ruiu. A imagem de Deus nele foi destroçada. Adão se separou do Senhor e foi obrigado a se retirar da sua presença graciosa. Gênesis 3, 6 e 7 diz:
vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vemos que seus olhos se abriram, perderam a sua inocência, tiveram malícia e já não mais participavam da sua comunhão com Deus. Eles passaram a fugir de Deus. Fugiram da voz de Deus. A curiosidade, o desejo de saber o desconhecido, o orgulho de querer ser igual a Deus, de ter tudo nas suas mãos, levou o homem à queda. E Adão falhou como nosso representante. Tudo que nós vemos de atrocidades, crimes, pecado, perdição, desastres na natureza, preguiça, desobediência, tudo é fruto daquele pecado. A morte entrou no mundo. E hoje nós sofremos a perda de pessoas queridas, pessoas que nós amamos, que morrem, que já não estão entre nós. Resultado daquele pecado. Com o pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. Paulo diz, não há justo, não há nenhum sequer. Mas a história, irmãos, não para por aí. Mesmo em Gênesis, logo após o relato da queda, Deus revela o seu plano para salvar os seus. Gênesis 3,15 nos diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher traria redenção ao mundo. O Evangelho é demonstrado aqui, e essa semente é o próprio Cristo. Ele é a salvação ele é a solução para salvar a humanidade do seu pecado. Ele remove o véu que nos separa do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, disse Jesus. O seu sacrifício foi necessário, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque Cristo satisfez a justiça de Deus, nós hoje temos acesso ao Pai. Paulo diz, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E é importante dizer que o amor de Deus por meio de Cristo não é destinado a todos do mundo, sem exceção. É destinado aos seus filhos, à sua igreja. Ele comprou a igreja dele, e não toda a humanidade. Ele comprou toda a humanidade no sentido de sem distinção. Gregos, troianos, todos. Mas o seu amor era destinado aos seus filhos. E nós precisamos de Cristo, porque Deus estabeleceu a lei, e Ele não exige nada menos que perfeição, e Cristo foi perfeito. E da mesma forma, sendo assim, quando o Pai nos olha, Ele não nos olha como desgraçados. A palavra é essa, desgraçados. Mas Ele nos olha por meio da lente, que é Cristo. E quando Ele nos vê Cristo, e nos trata como filhos, nos disciplinando e nos conduzindo à santidade. O homem caiu, mas Deus deu jeito na história. Na verdade, o próprio Deus estava no controle sobre tudo. O homem não fugiu do controle de Deus, porque o Senhor é soberano. O Senhor já tinha provido salvação para o homem, já sabia e já tinha declarado que tudo aquilo ia acontecer. A excelência de Deus cobre não somente a criação, mas também a redenção, cobre a história da humanidade, que na verdade é a história de um Deus em busca da sua própria glória, em que o homem é instrumento para essa glória e que é recipiente de amor, graça e salvação. Deus não precisa de mais glória. Deus não precisa de nós, mas Ele nos criou para que nós o glorifiquemos. Irmãos, falamos hoje sobre a criação do homem. Na verdade, mais que isso, falei sobre a excelência de Deus na criação do homem, criando todo o ambiente propício àquele que é a coroa da criação. E o fim do homem é glorificar a Deus em tudo. E o Senhor cria meios para que sua obra-prima, a coroa da criação, o homem, tenha uma vida de abundância e paz. Porém, aquele que é objeto do amor de Deus, da sua graça, rejeita o Pai e proclama a sua independência, que resulta em morte.
Mas o Senhor, gracioso que é, provê meios de restaurar seus filhos à comunhão com Ele, de modo que possam desfrutar do seu amor e cuidado, até que um dia todos os santos estejam reunidos na eternidade, no novo Éden, aqui, a nova criação, juntos glorificando a Deus. E o que isso tem a ver com a gente? O que tem a ver com a gente, essa história toda? Primeira coisa, nós somos imagem de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele colocou no homem a sua imagem. Atribuiu a ele, deu a ele atributos que eram somente de Deus, mas Ele deu ao homem alguns dos seus atributos. Nós chamamos de atributos comunicáveis. Sendo assim, nós somos imagem de Deus. Destroçada, é verdade, como o carro todo que deu PT, mas continua sendo um carro. A imagem de Deus em nós, destroçada, continua sendo imagem de Deus. Então, sendo assim, nós precisamos lembrar disso, que nós somos imagem de Deus, e não só nós, mas os ímpios também, eles são imagem de Deus. O pedófilo é imagem de Deus, o assassino também, o ladrão também. E quando nós formos tratar com qualquer tipo de pessoa, nós devemos lembrar que aquela pessoa carrega a imagem de Deus. É óbvio que aquela pessoa precisa ser punida pelo Estado. Deus deu ao Estado a autoridade para matá-la, se Ele quiser. Mas você não. Você deve tratá-lo respeitosamente, dentro dos limites, porque Ele é a imagem de Deus. Todos nós somos imagem de Deus. Segunda coisa, é Deus quem nos sustenta. Quando Deus criou o homem, Ele criou o jardim com toda a espécie de frutas, com rios que irrigassem aquele jardim, com um ambiente propício e agradabilíssimo para o homem viver. Deu a ele o que fazer também, deu trabalho para ele. Um trabalho que seria dignificante, um trabalho que seria agradável para fazer. E hoje, Deus não é diferente. Ele te sustenta, Ele me sustenta. Ele manda o sol no frio. Ele manda a chuva na seca, porque Ele sustenta a sua criação. Ele manda chuva sobre ímpios e sobre santos. Deus nos sustenta. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por dificuldades, lembre-se que Deus se sustenta, que Ele proverá, que Ele está conosco. Terceira coisa, nós somos pecadores, miseráveis, mas Cristo cumpriu a lei por nós. Em Cristo, nós somos recolocados na posição de Cristo. Não é somente uma adoção legal de dizer que é filho, mas não tem um tratamento de filho. Mas Deus, além de nos declarar filhos, Ele nos acolhe como filhos e nos trata como filhos, de modo que Cristo é o nosso irmão, porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E nós desfrutamos do cuidado e amor paternal de Deus em comunhão com Ele. Então lembre-se, ame o seu próximo, porque ele é a imagem de Deus. É Deus quem te sustenta. E Cristo cumpriu a lei por nós. Isso não quer dizer que a gente está ali para fazer o que a gente quer, porque Deus nos disciplina. Mas sempre lembrando que Cristo é a nossa salvação. Ele foi o verdadeiro Adão que tirou de nós a maldição. Que Deus nos abençoe.